Mais uma vez, irmãos, bem-vindos, um Shabbat Shalom a todos. Vamos dar continuidade aqui, então, no livro de Devarim, Deuteronômio, com a porção Shoftim, que significa juízes, né? 48ª Parashá. Vamos fazer uma breve oração. Querido Pai, em nome de Yeshua, engrandecemos o Teu nome nessa manhã de Shabbat. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos cubra com as Tuas poderosas asas, derrama Teu óleo fresco sobre mim, abre os nossos ouvidos para todos nós aprendermos, retermos os ensinamentos da Tua palavra, que é Espírito e vida, e Te agradecemos por esse momento e pelo Shabbat. Em nome de Yeshua, amém. Baruch Hashem. Então, o tema do dia é a origem daquele slogan, né, que tem no livro de Provérbios, tem em Deuteronômio e demais passagens da Bíblia, né? A origem da frase é construir uma casa, plantar uma vinha e se casar. Isso está em Deuteronômio 20 e demais passagens da Bíblia, da Torá. Esse tema, ele também tem um subtítulo, né, que vocês vão concordar comigo no final, que é o propósito da vida, o propósito da existência. Por que nós estamos aqui? Por que o Eterno nos fez, né? Bem interessante essa paraxá. Então, envolve o livro de Deuteronômio, Isaías, o livro de João e demais livros também. Um breve resumo: deveres dos juízes, o castigo da idolatria, a execução do homicida, acerca dos limites das testemunhas, acerca da guerra e expiação por morte, cujo amor é desconhecido. Então, na paraxá de hoje, nós aprendemos sobre 4 tipos de pessoas que são isentas de ir a uma batalha. O que torna essas pessoas singulares, né? Por que elas se tornariam isentas de ir a uma batalha? Porque sua segurança individual é mais importante do que a segurança de todos, comunitária? Como podemos, como nação, reconciliar indivíduo e comunidade? Quais são as grandes coisas que, se fizermos com sucesso na vida, podem responder à pergunta: por que eu fui colocado aqui neste mundo? Então, isso aqui já começa a se encaixar com o tema que eu falei, né? Qual o propósito da vida? Qual o propósito de nós existirmos, né? Então já começa aqui. Por que eu fui colocado aqui neste mundo? Qual a razão disso? De que forma, né? Se não for bem isso, como eu faço minha vida valer a pena agora que estou aqui? Então, essa paraxá mostra que antes de ir para a guerra, os líderes devem se dirigir às tropas na véspera da batalha e ordenarem aos 4 tipos de pessoas para voltarem às suas casas e não lutarem. Parece até uma coisa assim, uma contradição. Como que alguém é designado para ir para uma batalha, de repente você vai lá e conversa e essa pessoa volta da batalha para sua casa? Parece uma coisa utópica, uma contradição, a princípio, né? A Torá tem muitas dessas coisas. A Torá não é, como já nós falamos várias vezes, não é um livro de romance que tem uma sequência do comecinho ao fim, assim, direta, né? Não. A Torá nos pega muitas vezes de surpresa para realmente causar um impacto na gente, assim. Você para pensar, você volta, peraí, não entendi isso aqui. Como que uma história sequencial, de repente, para um assunto e começa um outro assunto que não tem nada a ver com aquele, né? A Torá é cheia, repleta desse tipo de situação. Então, a paraxá mostra que antes de ir para a guerra, os líderes devem se dirigir às tropas na véspera da batalha e ordenarem os 4 tipos de pessoas para voltarem às suas casas, para não lutarem na guerra. Quem seriam esses 4 tipos de pessoas? Qual dessas pessoas se destaca que é diferente das outras? Desses 4 tipos, uma delas vai se destacar diferente das demais pessoas, dos demais soldados, né?
No caso, a pessoa número 1, Deuteronômio 25, né? Para vocês saberem de onde que eu estou tirando isso aí. Quem é a pessoa que construiu para si uma casa nova e ainda não morou nela, que tal homem deixe a frente de batalha e volte para viver em sua casa? Quer dizer, ele acabou de construir uma casa, mas ele ainda não viveu nessa casa e ele está indo para a batalha. Para pensar nisso aí. Então, qual que é o objetivo dele estar voltando para casa? Para ele que ele use, para que ele use e curta, viva nessa casa que ele acabou de construir. Mas qual a razão disso? Porque para que ele não morra na guerra e outro homem venha e tome conta da sua casa em seu lugar. Seria uma coisa muito terrível. Ele levou a vida inteira lá, trabalhou, lutou muito, né? Conseguiu concluir a sua casa, dele morre, tem uma outra pessoa lá e compra por maninharia a casa dele e vai morar na casa dele. Para ele uma coisa estranha, né? Não faz sentido, né? Agora, parece que tem uma lógica nisso aí. Número 2. No caso, a pessoa número 2. Quem é um homem que plantou a sua vinha para si, que plantou para si uma vinha, e ainda não provou os primeiros frutos dessa vinha? Então, que ele volte e retorne para sua casa para que ele não morra na guerra e outro homem tome conta da sua vinha. Que ele levou, aprendeu lá com o avô, depois o pai passou para ele. Ele levou muito tempo para ter experiência para plantar uma vinha, essa vinha dá frutos, né? E daí ele morre, chega outra lá e toma conta, e às vezes fica abandonado o negócio, chega lá alguém, toma conta, começa a organizar e tal, e sem esforço nenhum. Então você começa a ver, parece que tem algum tipo de justiça em todo esse processo aí. Número 3. Estou citando, cada uma tem o seu livro, a sua passagem. A pessoa número 2 é o Deuteronômio 26. A 3, Deuteronômio 27. E quem é o homem que se comprometeu com uma mulher, mas ainda não se casou com ela, que ele volte para sua casa com ela, para que não morra na guerra e outro homem a leve. Então, esse homem está noivo, ele quer se casar, tem a sua vinha, tem a sua casa, ele morre na guerra, vem lá outra pessoa, se apodera da vinha, da casa e da mulher ainda. Né? Aí é de lascar, né? Finalmente, a quarta situação, quarta pessoa. Quem é a pessoa que tem medo da batalha e é de coração mole? Aí já entra num outro campo, né? Quem é a pessoa que tem medo da batalha? Quer dizer, medo é uma espécie de uma covardia, né? De coração mole. Que ele volte e retorne para casa. E que ele não derreta os corações de seus irmãos como o seu próprio coração foi derretido pelo medo. Então, dos 4 tipos de pessoas, nota-se que a última pessoa é diferente das demais pessoas. Vemos que o último vai para casa pelo bem da comunidade. Os outros 3 voltam para casa. Não existe uma preocupação com a comunidade, mas existe uma preocupação com ele e com a família dele, né? Com esse último, vemos que o último vai para casa pelo bem da comunidade, dos que estão lá na batalha, porque poderia contagiar. A covardia dele, o fato de ele estar assustado, e não queremos que as outras tropas fiquem tão assustadas quanto ele, porque a covardia, aí que pega. A covardia, ela é contagiosa, e ela pode desanimar os colegas, os que estão lá no front de batalha com ele, e pode ser um desastre, pode ser um caos, e não haver vitória naquela guerra lá. Então, que ele vá para casa, porque é melhor para a comunidade dessa maneira. Então tem um outro lado também que você vê que há uma justiça.
Viu como a coisa começa a ficar complexa na Torá, e você vê, a princípio parece uma utopia, parece uma contrariedade, uma contradição, mas você vai vendo pontos de justiça ali, né? É o que o texto explica, mas ao olhar para as outras 3 pessoas, há um imperativo privado, a razão pela qual eles devem ir para casa não tem nada a ver com os interesses da comunidade, tem a ver com os interesses dos próprios soldados, no caso os três soldados, os 3 primeiros. Então, a pessoa lá que construiu uma casa e ainda não morou nela, deve ir para casa. Por quê? Porque seria uma tragédia para ele se ele morresse na guerra e não tivesse a chance de morar naquela casa. Já comentei isso com vocês. A mesma coisa para o sujeito que está noivo, a mesma coisa para a pessoa que plantou uma vinha. E sobre eles, não sobre a comunidade. E se for sobre eles, e não sobre a comunidade, então há uma pergunta a fazer. Qual seria? Eu posso entender a ideia de uma comunidade dispensar um soldado da batalha com base em alguma necessidade individual e privada. Uma razão, né? Uma razão individual. O bom exemplo, embora fictício, eu também não finalizei, não saí totalmente do meu resfriado, da minha gripe. Um bom exemplo, embora fictício, vem do filme, presta atenção, que é bem interessante essa questão também, O Resgate do Soldado Ryan, um filme de Steven Spielberg. Nesse filme, uma mãe perde 3 de seus filhos em batalha no mesmo dia. Essa mãe, ela tem 4 filhos. Ela teve 4 filhos. Ela já perdeu 3 filhos em batalha. Inclusive, esse filme é tirado de uma história, também de uma mãe que tinha 4 filhos. É baseado numa história de uma mãe que ela tinha 4 filhos, embora desses 4, ela perdeu um filho que morreu. O outro ficou desaparecido porque era um paraquedista que caiu num lugar distante, e até ele dar sinal de vida, ele foi considerado morto. Então, por um bom tempo, é como se ela tivesse perdido 3 filhos e sobrou um só. Mas depois de um longo tempo, esse filho que estava desaparecido, ele apareceu. Então, ela perdeu 2 e 2 sobreviveram. Então esse filme foi baseado nessa história, só que no filme ele foi considerado como se ela tivesse perdido 3. Sobrou um filme, o Ryan, né? Que então o Departamento de Guerra escala um general John Miller, que toma a decisão de enviar um pelotão para a Normandia com o propósito expresso de resgatar o último filho restante dessa mulher da batalha. Qual que é a mensagem do filme aqui? É tirar um filho que está na guerra para fazer ele voltar para casa. Qual o objetivo disso? Mas qual a razão disso? Ele estar na guerra, que é digamos, uma razão nobre dele estar na guerra lá, servindo a nação, né? Como assim? Então, a Torá, ela tem muito disso. Você vê qual que é chegar no meio termo, no equilíbrio, mas sempre fazendo prevalecer a justiça. Que tipo de vida teria uma mãe que tinha 4 filhos homens? O marido dela já tinha morrido, e ela já tinha perdido 3 filhos. Digamos, se ela perdesse o 4º filho, que tipo de vida ela iria ter sozinha naquela casa? Só ela. Que tipo de alegria, que tipo... É uma coisa terrível, um luto assim, terrivelmente forte, né? Algo muito, muito grande. A gente não consegue nem imaginar isso aí.
Então, o líder lá do governo teve misericórdia dela, escalou esse general John Miller, né, para ir lá com o seu pelotão, né, um grupo de homens valentes, para resgatar esse soldado Ryan, para ela não viver o resto da vida dela vivendo esse luto, que esse filho fosse, digamos, um bálsamo, né, perante os demais filhos que morreram. Então, essa que é a mensagem desse filme, né? Mas visando o quê? Daí, se vocês forem ver a história, muitos paraquedistas e muitos soldados morreram nessa batalha, que foi também baseado nesse filme foi baseado naquela batalha da Normandia lá na França. Quem conhece bem a história, né? Então foi tirado parte daqui, parte dali para fazer o filme. Foi assim muito brilhante assim a ideia do Steven Spielberg, né? Então, e a questão também dessa trama toda em busca lá com a meta de encontrar esse soldado Ryan. Então, nós vemos que a coisa não é bolinho, né? A coisa pega mesmo. E o objetivo... que eu quero dizer, que eu estava falando, que pereceram paraquedistas e mais homens que estavam no chão, na batalha, para resgatar esse soldado. Só que se você for ver do lado da justiça, esses pais que perderam esses filhos, perderam um filho. E ela já tinha perdido 3 filhos. Entenderam? Então, esse que foi o pensamento lá dos líderes lá do governo, que escalaram esse general. Então, tem o senso de justiça aí também. Expressa resgatar o último filho restante dessa mulher da batalha. Porque o último filho também é um soldado e seria uma tragédia insuperável para ela perder seus 4 filhos na batalha. Então vejamos aqui, esse general está disposto a arriscar a vida de outros soldados para fazer isso por esse imperativo privado. Porém, há uma lógica nisso. Seria uma tragédia insuperável para ela passar os próximos 40 anos em luto, um luto terrível, um luto de quatro filhos, e terrível angústia por cada filho ter morrido dessa maneira, em batalha, né? A comunidade precisa ter alguma compreensão do sacrifício individual e deve honrar isso, e às vezes os interesses do indivíduo vêm em primeiro lugar. Então tem situações que daí a justiça defende, a justiça da Torá, a justiça de Deus defende não a comunidade, mas o interesse individual. No caso ali a mulher com a sua casa, né? Mas pense na situação como a Torá descreve. Você tem uma pessoa que plantou uma vinha, mas não teve a chance de provar os frutos. Deixe-a ir para casa e provar esses frutos. Por quê? Nas palavras da Torá, para que ele não morra em batalha e outra pessoa tome conta de sua vinha e prove esses frutos. Há mais uma coisinha aqui que eu queria mencionar para vocês, que eu achei bastante interessante nesse filme do Resgate do Soldado Ryan, que esse comandante, esse capitão John Miller, ele morre. E antes da sua morte, deixa eu ver o que ele diz aqui. Nessa batalha de Ramelle, que se seguiu no clímax do filme, os paraquedistas e os soldados de Miller conseguem pôr pesadas baixas ao inimigo, né? Pesadas baixas ao inimigo, mas a um custo muito alto de suas vidas. A um custo muito alto. Eu achei interessante essa frase. Mas a um custo muito alto de suas vidas. Boa parte dos paraquedistas e dos homens do capitão Miller foram mortos. E entre eles, três soldados que eram assim especiais para John Miller, né?
Então, o que eu quis dizer aqui, quero chamar a atenção de vocês, que para a salvação desse resgate, olha a palavra resgate do soldado, né? Para o resgate de uma vida, há um custo muito alto. Houve um custo muito alto de outras vidas. Isso não chama a atenção de vocês, de alguma coisa? Para o resgate de uma vida, houve custo muito alto de outras vidas. Então, eu não sei se o Spielberg é messiânico. Parece que é, né? Pelo entendimento aqui, eu consegui captar isso daí. Então, está dizendo aqui que não há resgate de alguém sem o sacrifício de outro. E isso acontece no filme, né? E deixa eu ver se eu anotei uma frase. Acho que eu não anotei aqui que era a frase do... Não. Ele dizia assim, um pouco antes do John Miller morrer, ele diz assim para esse soldado que para ele que valha a pena, que ele entenda a mensagem. O capitão diz para o soldado, quando ele foi encontrado lá, que vale a pena todo esse sacrifício que foi feito para o teu resgate, que você saiba valorizar isso, né? Que você volte lá para tua casa, você vai viver com a tua mãe, e que você, de alguma forma, trate ela de uma maneira que compense a perda dos outros filhos. Seja carinhoso com ela, seja sábio, seja atencioso, né? Seja também um substituto do marido que ela perdeu, né? Algo assim, a mensagem que ele deixa eu achei muito, muito legal, muito legal. Vamos lá. Mas se ele morreu mesmo, quem se importa se esta vinha está livre para outra pessoa? Ele morreu, ele não existe mais para ver isso. No caso de alguém que plantou uma vinha e vai lá para a batalha e morre, né? A morte é uma coisa natural, todos morrem, né? Então, para que se preocupar com isso? Então, bola para frente. Então, qual a grande razão privada aqui? Qual o motivo individual aqui que motiva a comunidade como um todo a mandar esses soldados para casa? Agora que a coisa começa a se aprofundar. Parece que está meio no ar ainda, né? Agora que começa a se aprofundar. Vamos colocar de outra forma. Presta atenção. A morte é como a pior coisa que pode acontecer com alguém. Então é realmente pior se eu morresse e não tivesse a chance de morar na minha casa ainda? É como se a morte fosse infinitamente ruim. Porém, morte é morte, como eu já falei. Então, porque esses soldados são mandados para casa, as coisas vão clarear. Mas a Torá não vê dessa forma, não vê dessa maneira. Não é como se a morte fosse uma coisa infinita, acabou e é ruim e pronto. Tem algo além da morte. A maneira como a Torá vê é que há coisas piores do que a morte. Tipo, né? Todos nós morremos. É assim que as coisas são. Não é a pior coisa do mundo. Quer dizer, não é o fim. A morte não é o fim. Qual seria a coisa pior do mundo? Tipo assim, eu vou dar um exemplo, né? Quando você passa uma vergonha terrível, né? Aconteceu lá uma situação e você passa uma vergonha, uma humilhação terrível, daí o pensamento que vem na hora para você assim, você quer sumir.
Você quer sumir, você não quer estar ali, não quer que ninguém te veja, que nem Adão e Havá fizeram, né? Foram lá se esconder lá embaixo da árvore lá. Eu quero morrer, eu quero sumir. Onde que está o botão? Apertar o botãozinho e pluf, você some. É assim que a gente se sente, né? Você quer sumir naquela hora ali, de vergonha. Você morre, mas estava tão perto de atingir o grande objetivo da sua vida que poderia transcender a morte, e você não fez isso, porque morreu primeiro. Isso seria uma tragédia. Ao pensar em encontrar um sentido na vida, uma maneira é usar a morte como uma espécie de teste decisivo. Algo pelo qual, presta atenção agora, algo pelo qual você estaria disposto a morrer? Mas não de você querer escolher a morte, disposto a morrer, porque você está com vergonha. Pelo contrário, uma coisa que algo que você faz, que a humanidade vai ser útil para a humanidade durante 1 ano, 10 anos, 30 anos, 100 anos. Você já morreu, mas o tempo vai passando e aquilo está sendo útil para a humanidade. Vocês estão acompanhando o raciocínio aqui? É o contrário de quando você morre, que você quer morrer porque está envergonhado. É algo muito nobre, né? É algo pelo qual você estaria disposto a morrer? Se a resposta for sim, significa que a minha vida não é apenas um fim em si mesmo. Se a resposta for sim, a vida não é um fim em si mesmo. Tem algo muito superior a só a vida. Tem algo muito mais forte. Se a resposta for não, é porque eu estou apenas vivendo por viver. Deixa os dias passar. Não interessa o dia de amanhã, vou estar aqui deitado na rede, tomando meu chimarrão. Deixa o dia passar. Me deu mais sono, melhor ainda. Deixa o dia passar, para ver o que acontece, né? Minha vida representa algo. Estou disposto a morrer. Opa, agora que já começa a mudar. Estou disposto a morrer por quem? Por Hashem, pela nação, por amor, por algo nobre, mas algo transcendente que é maior do que eu, pelo qual estou disposto a morrer. Mesmo que eu não morra por isso, estou vivendo por isso. Mas se eu morresse, poderia dizer que a minha vida ainda é significativa, porque eu vivi a minha vida por causa disso. Agora vocês estão acompanhando, né? Agora a coisa está ficando mais séria. Pois a Torá, querido, mostra 3 delas aqui. 3 itens: construir uma casa, plantar uma vinha, casar com uma mulher. Se você fizer uma dessas coisas e provar os frutos disso, você percebe que é muito bom morrer depois. Às vezes, uma pessoa, ela humildemente, né? Ela lá tem lá seu plantio, sua rocinha, é muito humilde, ganha muito pouco por mês e leva anos para juntar um dinheiro para construir uma casa, e tudo que ela conseguiu na vida, depois de muitos anos, construir uma casa, não uma mansão, uma casa confortável, mas é tudo que ela conseguiu, né? No caso, essa casa. Portanto, a Torá envia para casa o soldado que está prestes a atingir um desses itens, porque quando você está prestes a alcançar um significado que transcende a morte, seria uma tragédia morrer e não tê-lo alcançado. Mas de onde a Torá está tirando essas 3 coisas? A própria Torá fala sobre essas 3 coisas desde o princípio, lá. Para variar, vamos pro Bereshit. De volta à criação, Bereshit. O homem descrito como criado à imagem de Hashem. Hashem cria então a terra, cria o universo, o sol, a lua, as estrelas, né? Vocês sabem do começo lá de Bereshit, que é um lar. Tudo isso ele cria
como um lugar para você residir. Por exemplo, você está sentado nessa cadeira, nesse momento, a cadeira está sobre o piso, mas o piso está sobre a fundação da casa, e a fundação da casa está sobre a terra. Imagine se abrisse uma fenda agora na terra aqui agora. Essa casa iria para baixo e você iria cair da cadeira e podia se machucar. Então, o Eterno criou um lugar que você possa ter um devido conforto, uma segurança. Nós temos oxigênio para respirar, nós temos frutos do jardim para tirar, nos alimentar, nós temos água para beber. Às vezes a gente não pensa nisso, né? As bênçãos que estão ao nosso redor, né? Então, Hashem cria todas essas coisas. A próxima coisa que Hashem faz é plantar um jardim. Ele estabelece a terra e coloca vegetação na terra, árvores que deem frutos, né? Legumes, hortaliças, etc. Ele nos dá um jardim. Não é só a terra, ele nos dá um jardim. Podemos comer. E daí, depois que ele coloca esses elementos, ele estabelece o homem ali na terra. Ele coloca o homem nesse jardim, porque Hashem está no jardim. Olhem, presta atenção agora. E dessa forma ele pode se relacionar com o homem que ele criou. Ambos podem estar no jardim e compartilhar aquele lugar especial. Em Gênesis 3:8 diz assim: Adão e Havá ouviram a voz do Eterno que passeava no jardim, na direção do pôr do sol do dia, e esconderam-se o homem e a sua mulher. E Adão e Havá se esconderam, né? Vocês prestaram atenção no que eu falei aqui? Isso aqui não está no slide. E ouviram a voz, não está dizendo e ouviram Hashem que passeava. Aqui está dizendo que a voz de Hashem passeava. Vocês já pararam para pensar nessa frase? Vocês já ouviram, eu creio que aqui muitos já ouviram várias vezes, dizer que o Messias é o Verbo. Qual a diferença entre voz e verbo? Quando você fala a palavra eu amo, tu amas, amo é verbo? É. Eu preciso escrever a palavra amar para ser considerada verbo ou não? E vocês me ouviram, eu falei com o quê? Eu falei com uma voz. Então voz e verbo igual a voz. Voz igual a verbo. Estou falando certo ou não? Se alguém discordar, pode levantar a mão. Vocês concordam que amar é verbo? Sim ou não? Sim. Eu precisei escrever ali. Vocês estão lendo amar ali na tela? Não. Por que vocês concordam que é verbo? Porque vocês ouviram. Então, voz e verbo é a mesma coisa. Diz que o Messias é o verbo que se fez carne. Então eu poderia escrever assim, que eles ouviram o verbo do Eterno que passeava no jardim. O Messias passeava no jardim. Então, na direção do pôr do sol do dia. Então, no final da tarde, o Adão e Havá se encontravam com o Messias, passeavam. Isso não é bonito? Não é muito bonito? Então, o Eterno criou todas essas coisas porque ele queria, no final do dia, fazer um passeio num lugar de lazer, no jardim. O jardim é um lugar de lazer. Você chega em casa cansado do teu trabalho, então eu vou lá no jardim um pouco caminhar entre as árvores, vou pegar lá um cacho de uvas, vou pegar da minha vinha, né? Eu vou sentar no meu banquinho lá, vou ficar admirando assim aquelas árvores, o meu pomar, a minha vinha.
lugar de relax, de lazer, lugar que te faz bem para a alma, que te refresca a tua alma. Então, é esse jardim que o Eterno quis para nós, né? Então, ele coloca o homem no jardim para que Hashem esteja no jardim, e dessa forma ele pode se relacionar com o homem que ele criou. Ambos podem estar no jardim e compartilhar aquele lugar especial juntos. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Hashem fez 3 coisas, na mesma ordem que a Bíblia as descreve aqui em Deuteronômio. Exatamente o que está em Deuteronômio, que fala lá dos soldados que voltam da guerra, o Hashem fez. Ele construiu um lar, Hashem. Ele plantou um jardim, esta vinha, né, uma vinha, e não só a vinha, como muitas outras árvores de frutos, e coloca o homem, coloca o ser que ele ama no jardim para se relacionar com ele lá no jardim. Então para quem está acompanhando o raciocínio, já está pensando assim, peraí, então se Hashem, ele criou todas essas coisas para estar conosco, então não existe um ser humano que a gente possa se considerar. O que é ser humano, né? Segundo a Torá, o ser humano, ele é ser humano se ele tiver uma relação com Hashem, se ele for útil, se ele for um servo, se ele tiver relação com Hashem. É isso que o Eterno quis que a humanidade entenda desde o começo, né? Quais as analogias para isso? Nós também fazemos essas 3 coisas assim como Hashem. Ele fez essas coisas porque eram importantes para ele. E nós fazemos, os homens também fazem, porque elas são importantes para nós. Por que elas são importantes para nós? Porque nós temos um modelo de alguém muito sábio. Se nós agirmos conforme a referência de Hashem, nós vamos nos dar bem, porque nós estamos tirando a referência de alguém que é muito sábio, né? Coisa número 1. Deus criou um lar para nós e nós também construímos um lar, nossa casa. Mas talvez seja, ali eu troquei, seja a. Mas talvez seja a maior coisa que podemos construir, no caso o lar, né? Então vemos que alcançamos algo definitivo, algo que podemos morrer em seguida e seria tudo bem. Nossa, yes! Vou chamar meus amigos, fazer uma festa, vamos lá, tomar vinho e tal, vamos comer pizza e não sei o que, barararará, porque eu construí minha casa, yes! Baruch Hashem. Festa, dia de festa, vamos nos alegrar hoje, construí minha casa. Foi assim que Hashem nos criou. Hashem nos fez pequenos criadores e ao criar sentimos o significado supremo que é o nosso destino. A gente fica alegre, né? Fiz isso, né? Conquistei isso. Mas uma vez que temos uma casa, podemos ter um jardim. Por que não? Como só a casa? Eu quero ter lá quero colher meu tomatinho, minha alface, meu cheirinho verde, que eu gosto muito de cebolinha verde, né? Salsinha e cebolinha verde, sempre tem lá em casa, assim, um monte. Baruch Hashem, porque tem, né? Então, queremos um jardim. Nossa área de lazer. A gente chega do trabalho, ai, que delícia esse cheiro, esse perfume das flores de maçã. Ai, nessa sombra dessa árvore aqui. Embaixo a rede embaixo da árvore, né? Então, podemos ter um jardim. Baruch Hashem! Eu plantei meu jardim, vamos fazer uma festa. Vamos lá. Mark, vinho de novo, pizza. Como Nazaré.
Coisa número 2, o jardim é um lugar especial. Uma casa é útil, onde você tem conforto e abrigo, mas o jardim é o meu jardim. Ele é muito especial, ele é o meu jardim. Ele é lindo, ele é minha área de lazer. Uns colocam piscina no jardim, outros colocam um lago, vai pescar. Ao ter uma casa e um jardim, você o cultiva e diz: ah, isso tem um significado muito bom. Se a vida fosse só para isso, seria bom, eu poderia morrer e seria o suficiente para mim. Por que não? Muitos, até hoje, milhares de pessoas fazem isso. Sua casa, seu jardim, às vezes alguns têm um jardinzinho de 100 hectares, né? Por que não? É o sonho dele, pronto. Ele morreu, cumpriu a meta dele. Só que a Torá não para aí. Porém, isso abre uma porta. Opa, está ficando interessante. Eu posso compartilhar isso com alguém, eu posso dá-lo como um presente para quem eu amo. Quem eu posso trazer para essa casa e jardim para eu me relacionar e amar? Esse é o penúltimo slide, irmãos. Não tem mais 13 slides para frente. Esse já é o penúltimo. Como eu posso trazer para essa casa e jardim para eu me relacionar e amar? Hashem fez isso por nós quando Ele nos chamou para o jardim para participar dos seus frutos. Olha aí. Às vezes a gente esquece na criação. O Eterno fez todas essas coisas, fez o universo, fez o sol, fez as estrelas, colocou árvores que dessem frutos, tal, animais, tal. Adão deu o nome para cada animal, né? Vocês sabem disso. Mas esquecem que havia uma relação do homem com Hashem. Muitas vezes pula essa parte, né? Fazemos isso quando casamos e compartilhamos nossa vida com a esposa e filhos. Baruch Hashem. Dessa forma eu alcancei a terceira grande coisa na vida, que parece dar à vida o maior significado. Agora estamos chegando lá. Quando você não, egoisticamente, você não segura isso para você. Peraí, o Eterno me abençoou com isso, eu quero compartilhar com pessoas que eu amo, que eu quero ter, minha esposa, meus filhos, né? Seria a terceira, eu alcancei a terceira grande coisa na vida. Relacionamento com quem eu amo no lugar que eu construí. Baruch Hashem. Mas só esse relacionamento, você com a tua esposa e com teus filhos, e na tua casa, com o teu jardim, já seria bom, né? Muitos estão pensando exatamente assim em milhares de lugares nesse mundo. Levei tantos anos para construir essa casinha, esse meu jardinzinho, ou essa mansão e esse jardim de não sei quantos mil hectares, com a minha mulher, com meus filhos, e para por aí. Só que o Eterno está dizendo que não é para parar aí, tem mais. Cada um sozinho parece importante o suficiente para enganar a morte. Cada um desses itens. Nossa, eu construí isso e não estou mais preocupado com a morte. Se eu morrer, eu vou morrer feliz, porque eu atingi meu objetivo. Mas seu significado está na progressão de todos esses três. 1 leva a 2, 2 leva a 3 e 3 leva a... E o que eu falei do 4 hoje de manhã aqui? 4, 40, que é um número, ele é completo, ele fala de maturidade. Então o 3 não é o suficiente. Por que ele não é o suficiente? Porque falta o relacionamento com Hashem. O primeiro leva o segundo, que leva ao terceiro, mas no terceiro é que encontramos o significado final e ideal. Mas o terceiro é justo com as pessoas ao construir um lar e um jardim e compartilhar com os outros, nossa esposa, filhos, convidados, e é justo para com Hashem, que seria o quarto.
Hashem seria o quarto elemento aí. Olha que interessante que nós estamos perto das festas de Hashem, agora é no mês de Tisrei. No 15º dia de Tisrei é a festa de Sukkot, que nós vamos levantar uma sukkah ali atrás, no jardim. Tem jardim aqui, Baruch Hashem. Baruch Hashem. E nós vamos colocar a sukkah no jardim. Olha que eu coloquei aqui. Que nosso lar seja como uma sukkah. Como que é o telhado da sukkah? Como que é a cobertura da sukkah, irmãos? Me falem. Eu quero ouvir de vocês. Como que é a cobertura da sukkah? Ela é com telha fechada e com cimento assim? Não. Ela é vazada. Por que ela é vazada? Por que a maior abertura da sukkah é para cima? Por quê? Porque você vai estar dizendo assim, ó, que é o teu lar. Não é uma mansão, é um lar simples, modesto, mas cheio de amor. Você com a tua mulher, com teus filhos, com os amigos da Sarel, com essa nossa família Sarel. E daí, todos os dias, de dia e de noite, nós vamos olhar para cima, porque o teto está conectando nossa vida com Hashem. Nós temos conexão direta com Hashem, como o Hashem fez no Éden, que ele daí, depois de vários dias lá, que se passaram, Adão e Havá pecaram, né? Ele chama, mais uma vez, e eles não vêm, porque eles pecaram, eles foram se esconder e se sentiram nus, né? Foi uma tragédia que aconteceu. Que o nosso lar seja como a sukkah, queridos, habitação em que compartilhamos com a família do fruto do Espírito tirado de seu jardim. O fruto do Espírito, o fruto tirado do jardim. Vamos ver se também nós colocamos frutas dentro da sukkah esse ano. Maçã, uva, sei lá. E outros frutos, né? Pêssegos, ameixas. Vou parar por aqui, senão até as 2 da tarde. Ó, e agindo assim, como nós estamos na sukkah, que ela tem conexão com os céus, né? A sukkah, quando você está dentro da sukkah, você está dizendo assim, ó, que os horizontes, porque a sukkah, a gente faz a abertura para você acessar nela, mas a verdadeira sukkah, ela tem uma porta muito mínima, muito pequena, que quase você não vê essa porta, é só um acesso para você entrar e sair. Mas quando você está dentro da sukkah, você não vê aberturas laterais nela, você não vê porta nem janela, a abertura você vê em cima. Então, o que significa essas não ter aberturas laterais? Que a gente não está preocupado com os horizontes deste mundo, com as coisas materiais. Essa que é a visão, entendimento. E agindo assim, combinamos Yeshua, o verbo, lá do Éden, o verbo, a voz, para habitar com a gente. Para que possamos estar lá conectados com aqueles que amamos e com aquele que nós amamos. Baruch Hashem. Baruch Rabá, Beshem Adonai. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Baruch Hashem.